Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós iremos trabalhar o componente curricular de História e desde já peço que vocês possam estar acompanhando na página 60, tá certo? E o livro que nós iremos trabalhar é da coleção antiga, o livro Crescer, de História, tá certo? Desde já peço que vocês possam estar me acompanhando na leitura, onde diz assim na página 60, o cais do Valongo. O Cais do Valongo, localizado na cidade do Rio de Janeiro, foi declarado em 2017 Patrimônio Cultural da Humanidade. Inaugurado em 1811, tornou-se o principal ponto de desembarque de mais de 2 milhões de africanos trazidos à força para o Brasil como escravos. Entre 1774 e 1831, o desembarque de africanos escravizados no Rio de Janeiro ocorreu somente na praia do Valongo, onde, com o passar dos anos, foram construídas várias instalações. Além do cais, havia também um mercado no qual os escravos eram vendidos, casas de comércio e um cemitério. Observe a seguir uma imagem que representa o Rio de Janeiro em 1820, com destaque para a região do Valongo. Aí nós temos aí a imagem. Dando continuidade na página 61. O local foi desativado como porto de desembarque de escravos em 1831 e aterrado em 1842 para a construção de um novo cais, chamado Cais da Imperatriz, que foi inaugurado em 1911 e com o passar dos anos também foi aterrado. O cais do passado ficaram escondidos até 2011, quando a cidade do Rio de Janeiro iniciou as obras para os Jogos Olímpicos de 2016 e o local foi escavado. Diante da descoberta, os arqueólogos foram chamados e encontraram nesse lugar fragmentos de cultura, material, milhares de objetos, tecidos, etc. O sítio arqueológico do Cais do Valongo é o único ponto de desembarque do tráfico negreiro que está preservado. Esse patrimônio cultural e da humanidade é um importante marco da história de nosso país. Ele é mais um elemento que possibilita às gerações atuais e futuras não se esquecer da escravidão, um período marcado por violência e supressão da liberdade de milhares de seres humanos. Aí nós temos aqui, o significado de aterrar, cobrir um local com terra de forma que a superfície permaneça plana. Logo embaixo nós temos aí uma questão. Com a ajuda do professor, pesquise informações sobre o Cais do Valongo e conheça alguns elementos e as histórias que foram descobertas nesse patrimônio cultural da humanidade. Registre no caderno. Como nós ainda estamos no ensino remoto, vocês irão, com a ajuda de um familiar ou de um adulto, fazer essa pesquisa, tá certo? E responder aí. Aí nós temos aqui na página 62, dando continuidade, nós temos o Giramundo, as cidades e o desafio das enchentes. As cidades têm diversos desafios que precisam ser enfrentados. Um exemplo deles são as enchentes. Elas ocorrem quando as águas dos rios se elevam e ocupam áreas ao redor deles. Essas áreas podem ser moradias, locais de trabalho ou mesmo patrimônios históricos e culturais. As enchentes nas cidades ocorrem por diversos motivos. Aí nós temos aqui várias imagens, O rio alaga a cidade de Chapuri, Acre. Chuvas fortes elevam o nível das águas dos rios. Aí nós temos aqui o rio alaga a avenida em São Paulo. A destruição de áreas verdes próximas dos rios contribui para enchentes. E temos as outras imagens abaixo. Enchente a avenida em Belém do Pará. As ruas asfaltadas impedem que a água da chuva penetre no solo, sendo direcionada para bueiros e galerias de água. E temos a outra imagem, enchente em rua de São Paulo. Bueiros e galerias de água entupidas fazem a água transbordar e alagar as ruas. E nós temos na página 63, o que podemos fazer para prevenir as enchentes?
Aí nós temos aí a imagem de funcionária da limpeza pública em Itajaí, Santa Catarina. A prefeitura deve varrer as ruas e avenidas, coletar lixo regularmente e conservar galerias e bueiros limpos. Cabe aos moradores acompanhar a execução desse trabalho. E temos a outra imagem, a mulher joga lixo na lixeira em Belo Horizonte. Nunca devemos jogar lixo nas ruas, nem descartar objetos em terrenos desocupados. Aí nós temos aqui cite 2 motivos que causam enchente nas cidades brasileiras. Aí vocês irão, citar alguns, pelo menos 2, 2 motivos pelo qual causam as enchentes nas cidades brasileiras, Que um deles podem ser, as chuvas fortes, que elevam o nível das águas, dos rios e os fazem transbordar, Nós vimos aí vários exemplos aí, tá certo? Vocês é só ver aí abaixo das imagens, nós temos os exemplos e vocês irão citar aqui, só são 2. E a número 2, a questão 2, diz assim: reúna-se com 2 colegas e elabore um cartaz, sugestão e atitudes que podem ser. Essa daqui vocês não precisam fazer, tá bom?